Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Elisa Nantes e bem-vindos, claro, ao 27º Encontro de Atividades Científicas da Unopar. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre pesquisa, uma pesquisa que foi da doutoranda Maria Goretti Vitiello, com a parceria dos membros da banca, como estão colocados os nomes aqui, e nesse momento que nós vamos dialogar em como um recorte desse trabalho, nós pensamos em juntinhos pensar sobre a integração das TEDx aonde? Nesse processo de formação do serviço social, porque foi justamente na prática do serviço social que nós refletimos sobre as questões que nós vamos enunciar. Então vamos pensar o seguinte, um ponto de partida, né? Nós temos aí a questão das tecnologias digitais da informação e comunicação como postas na prática profissional, no mundo do trabalho. Nós temos desafios na educação, principalmente nas IES que trabalham com ensino superior, sobre como integrar essas TEDx, não só essas TEDx nas ementas, mas também no processo de formação desse professor. E para que haja, então, a transposição da teoria para a necessidade prática, nós temos que, com certeza, viver um processo de disrupção. E é nesse caminho que nós vamos dialogar. Então, a partir disso, a gente já sabe que essa pesquisa ela emerge de uma necessidade do mundo do trabalho, necessidade das tecnologias digitais estarem ali sendo cobradas dentro dos próprios sistemas governamentais que o assistente social trabalha e compreender como que tudo isso funciona, tanto para o profissional como também para o professor que está formando esse futuro assistente social, tá aí uma justificativa que nós temos que, com muito carinho, pensar e nos debruçarmos sobre ela, no sentido de como que colocar as necessidades do mundo de trabalho dentro das IES que formam esse profissional. Nesse sentido, então, nós temos como objetivo apresentar uma análise que nós sintetizamos, como que essas TEDx elas estão ali postas na formação prática desse profissional de serviço social. Vamos também investigar como que essas tecnologias são conceituadas, né, e aplicadas nesse processo de formação. A justificativa é a premência do letramento digital. A justificativa também se faz presente pela necessidade de formação desse aluno, atrelado, claro, à demanda, da onde vem essa demanda do mundo do trabalho, né? Materiais e métodos, nós trabalhamos nessa tese com a pesquisa qualitativa, devidamente aprovada pelo Comitê de Ética, selecionamos uma IES do Norte do Paraná para termos, assim, a voz desse aluno que estava em formação, a voz desse professor que prepara esse aluno e a voz de quem estava lá na ponta, trabalhando na prática, que é o assistente social dentro da área de serviço social. Nos ancoramos em Gil, por quê? Justamente por esse olhar que ele tem de interpretar os dados dentro de uma realidade, de uma subjetividade, de um momento sócio-histórico-cultural, de um texto dentro de um contexto. Isso nos interessa bastante para a compreensão de um dado. Trabalhamos também com a síntese do que eu vou compilar e apresentar agora dessa análise, e o que nós trouxemos é o que nós observamos no compilado dessas questões. Os conceitos de TEDx, eles ainda são aos poucos sendo incorporados, eles são vistos sim, as TEDx são instrumentos mediadores, elas são necessárias para o projeto para a formação, mas na aplicação de serviço social isso ainda está em transição. Também está em transição dentro da própria formação acadêmica desse futuro profissional. Outro ponto que nós observamos com relação à prática pedagógica do professor, ainda há uma necessidade de maior incorporação da compreensão, até do impacto social que causa isso lá na ponta do mercado de trabalho, e a gente observa que assim, há desafios nesse processo de formação e implementação. Nós ainda observamos que é como se a gente tivesse a letragem, estivesse olhando algo que já passou, quando na verdade nós teríamos que estar na letra B olhando para o futuro. Então, daí a necessidade desse processo de disrupção. Nossa conclusão é que essas TEDx estão paulatinamente em implantação.
Ainda é preciso mais conhecimento sobre letramento digital, sobre os pressupostos epistemológicos, e estamos no meio de um processo disruptivo. Essas são as nossas referências e nosso muito obrigado. Um ótimo evento para todos nós.